Na madrugada de 24 de junho, o caminhoneiro João Silva desapareceu sem deixar rastros na BR-116. Seu caminhão foi encontrado intacto, com o café ainda quente no porta-copos e o rádio sintonizado em estática. Mas há um detalhe que as autoridades omitiram. As câmeras de segurança capturaram algo entrando na cabine minutos antes do veículo parar para sempre. Esta não é uma história sobre um homem que sumiu. É sobre o que ele encontrou naquela estrada e por que você jamais deverá dirigir ali após o anoitecer. A BR-116 é mais do que uma rodovia. É um labirinto de 4.385 km que corta o Brasil como uma cicatriz, ligando cidades a lugares que nem os mapas ousam nomear. João a conhecia como a palma da mão, ou achava que conhecia. Naquela noite, ele seguia para São Paulo carregando madeira, como fazia há uma década. O que ele não sabia era que o trajeto habitual guardava uma regra não escrita. Depois da curva do quilômetro 143, a estrada não pertence mais aos vivos. Tudo começou com um aviso. Enquanto abastecia em um posto isolado, um velho encostou no vidro do caminhão e disse: "Tá vendo aquela névoa? É o sopro deles. Quando ela chegar perto, acelera e não olha para trás." João riu, achando ser mais uma lenda de rodoviária. Horas depois, porém, ao cruzar o trecho da Serra do Rio do Rastro, a névoa apareceu, densa, grudenta, como se pairasse contra o vento. O primeiro sinal veio aos 02:17. O rádio, até então tocando sertanejo, emudeceu. No silêncio, uma voz sussurrou números em loop: 143, 143, 143. João desligou o aparelho atribuindo o fato à interferência. Minutos depois, porém, seus faróis iluminaram uma figura no acostamento. Uma mulher de vestido branco, de costas, cabeça inclinada em um ângulo impossível. Quando ele reduziu a velocidade, ela sumiu. Não havia pegadas na lama. É aqui que a história se divide. Relatos de outros motoristas falam de aparições, de pedidos de carona sobrenaturais, de caminhões que aceleram sozinhos. Mas o que aconteceu com João foi diferente. Após a curva amaldiçoada, seu GPS começou a piscar coordenadas de um lugar que não existe. 20.652 NS, 49 de mais W. Um local que, segundo registros, foi palco de um acidente em 1978, quando um ônibus escolar despencou do precipício. Todos os 34 passageiros morreram. Nenhum corpo foi recuperado. Enquanto isso, dentro da cabine, João começou a ouvir batidas no teto. Leves a princípio, depois ritmadas, como se alguém escalasse o caminhão. Ele ligou a luz interna. No reflexo do espelho, viu uma mão enlameada, segurando o banco de passageiro. Quando se virou, não havia nada. A temperatura despencou. O vidro embaçou com uma respiração que não era a dele. E então, o rádio ligou sozinho. Desta vez, a voz não sussurrava, gritava: "Corre!" O que aconteceu a seguir desafia a lógica. Testemunhas em um caminhão que seguia atrás juraram ter visto luzes vermelhas piscando ao redor do veículo de João, como se ele estivesse cercado. O celular dele, recuperado dias depois, continha uma gravação de 37 segundos. Gemidos, arranhões, metálicos e uma frase em latim: "Iter umbrae non terminatur." A jornada nas sombras não termina. Você deve estar se perguntando: por que ninguém fala disso? A resposta está nos arquivos da PRF. Desde 1980, 127 motoristas desapareceram na BR-116 sob circunstâncias idênticas. Veículos abandonados, pertences intactos, nenhum sinal de luta. Nenhum caso foi resolvido. Oficialmente são desaparecimentos voluntários. Mas um agente aposentado sob condição de anonimato confessou: tem trechos dessa estrada que nem nós patrulhamos à noite. Algo habita ali e não quer ser perturbado. Agora, atenção. Se você viaja por essa rodovia, jamais subestime os avisos e se inscreva neste canal agora, porque nas próximas semanas vamos infiltrar uma equipe no Quilômetro 143, munidos de câmeras termais e gravadores de voz.
Será que vamos captar o que ou quem aguarda na névoa? Clique no botão vermelho e ative o sininho. Esta investigação não será para os fracos de coração. Quanto a João, sua família ainda espera por respostas. Sua filha, Laura, de 9 anos, deixou uma mensagem no último aniversário dele. Papai, se você estiver ouvindo, o Senhor prometeu me ensinar a dirigir. Talvez ele cumpra a promessa. Afinal, motoristas que cruzam a BR-116 após a meia-noite juram ter visto um caminhão fantasma com uma placa desbotada e uma sombra ao volante que nunca para. Curiosidade e coragem são armas contra o desconhecido. Se você quer desvendar os segredos que escondem de nós, junte-se a esta investigação. Inscreva-se agora. A próxima parada pode ser a sua. A primeira anomalia surgiu às 23h47, quando João ultrapassou o posto da PRF em Lages. O rádio, sintonizado em uma emissora gospel, começou a tocar Amazing Grace em reverso. Vozes distorcidas, sussurrando versículos em latim. Ele desligou o aparelho, atribuindo o fato a uma frequência pirata, mas os alto-falantes continuaram a emitir um zumbido pulsante, como batidas cardíacas amplificadas. Foi então que o velocímetro enlouqueceu. Marcava 40 km/h, enquanto o caminhão rugia a 90. O ponteiro girava em círculos, apontando alternadamente para números que formavam uma sequência: 14, 3, 14, 3, até travar no 0. João ignorou os sinais, como sempre fizera. Porém, ao entrar no trecho conhecido como Boca do Sapo, uma reta cercada por rochas que ecoam o som dos motores, o farol alto iluminou algo que não constava em mapas. Uma placa enferrujada, escrita à mão: Aqui jazem os que viraram, à esquerda. Mais adiante, no asfalto, marcas de pneus se entrelaçavam em padrões geométricos, formando algo semelhante a um pentagrama desenhado por mãos frenéticas. Nenhum acidente havia sido registrado ali. O vento mudou. De repente, o ar ficou pesado, saturado com um cheiro de enxofre e melancia podre. João abriu a janela para vomitar, mas o que viu no retrovisor o fez engolir o próprio enjoo. Uma criança de vestido azul corria ao lado do caminhão, mantendo o ritmo da velocidade, seus pés descalços pairando a centímetros do asfalto. Quando ele pisou no freio, a figura desintegrou-se em uma névoa esverdeada. No rádio, uma voz infantil cantarolou: Papai, por que você não para? Na cabine, o termômetro externo marcava 12 graus, mas o vidro do lado do passageiro começou a embaçar com um calor invisível. Letras surgiram na condensação como se alguém desenhasse com o dedo: Vai morrer aqui. João limpou o vapor com a manga, mas as palavras reapareceram em inglês: You die tonight. E então, em espanhol: Hoy es tu dia. Cada vez mais rápidas, em línguas que ele não reconhecia, até que o vidro rachou com um estalo seco. A 0033, o GPS religou sozinho. Em vez do mapa, a tela exibia uma foto granulada. Um ônibus tombado em um barranco com dezenas de mãos pequenas pressionadas contra as janelas quebradas. A imagem durou 8 segundos antes de ser substituída por coordenadas flutuantes: 26,52 S 49,07 W, as mesmas que João anotaria em seu diário horas antes de desaparecer. Enquanto tentava reiniciar o aparelho, ouviu um arranhão no teto seguido por um arrasto úmido, como se algo se arrastasse sobre a carroceria. A BR-116, normalmente viva com o tráfego noturno, estava deserta. Nenhum caminhão, nenhum carro, apenas postes quebrados cujas lâmpadas mortas ainda cintilavam fracamente. João ligou para a central da PRF, mas a chamada foi interceptada por ruídos. Uma voz masculina, rouca e desconexa repetia: Saia da estrada. Eles sabem que você está vendo. Desligou o celular e, por instinto, verificou a pistola sob o banco. A arma estava gelada, como se tivesse passado horas em um freezer. Foi então que as luzes começaram. Pontos vermelhos piscavam à distância, organizando-se em fileiras perfeitas.
João pensou em drones, mas à medida que se aproximava, percebeu que eram olhos, centenas deles, pairando a 1 metro do chão, acompanhando o caminhão. Quando os faróis iluminaram a cena, os olhos se revelaram como os de cães. Animais magros de pelagem cinza, sentados em posição militar ao longo do acostamento. Nenhum latiu, nenhum se moveu. Apenas observavam, com pupilas dilatadas que refletiam a cor do sangue. O medo chegou quando o caminhão falhou. O motor perdeu potência, engasgando em um ritmo que imitava risadas abafadas. João desceu para verificar, mas a lanterna do celular revelou pegadas ao redor do veículo, pequenas, de pés descalços, circulando como se dançassem. Ao se agachar, notou que o combustível vazava do tanque. O líquido, porém, não era diesel. Tinha a consistência de clara de ovo e brilhava sob a luz, como água poluída com petróleo. Antes que pudesse reagir, um grito ecoou na mata. Uma mistura de humano e animal, seguido por um estampido que fez o chão tremer. João voltou à cabine em pânico, mas as chaves haviam desaparecido. Encontrou-as no bolso de trás enroladas em uma mecha de cabelo castanho que cheirava a jasmim, o mesmo perfume que Ana usava. Enquanto ligava o motor, ouviu um sussurro, no ouvido direito. Você prometeu não deixá-la. Era a voz da esposa, mais distorcida, como se falasse de dentro de um poço. O último sinal foi o mais perturbador. Ao acelerar, João olhou para o retrovisor e viu Laura sentada no banco de trás, segurando o ursinho de pelúcia. Papai, tem uma senhora aqui querendo falar com você, disse a menina, apontando para o lado. Quando ele se virou, o banco estava vazio, mas no vidro traseiro 2 mãos pequenas deixaram marcas de sangue seco. Anos depois, investigadores encontrariam DNA nas marcas, pertencente a uma menina desaparecida em 1979, cujo corpo jamais foi encontrado. Os sinais eram claros, mas João não podia voltar atrás. Na próxima parte, você descobrirá o que ele encontrou no restaurante Última Chance e por que aqueles que comem lá jamais completam sua jornada. Inscreva-se agora e ative as notificações. O mistério está apenas começando. O restaurante Última Chance não apareceu no GPS. Surgiu como um mirage na curva fechada do quilômetro 141, sua placa de neon cintilando com letras faltantes. O LTMA HNCE. A arquitetura era de outro tempo. Paredes de madeira apodrecida, telhas, coloniais quebradas e uma varanda onde bonecas de pano penduradas balançavam sem vento. João estacionou não por fome, mas por uma compulsão súbita, como se mãos invisíveis guiassem o volante. A placa na porta avisava: aqui, seu pedido é seu destino. Dentro, o ar cheirava a banha queimada e incenso barato. As mesas eram caixotes, de feira invertidos, e no balcão um relógio parado marcava 3h17, horário do acidente do ônibus em 1978. A garçonete idosa, de nome Dalva, tinha cicatrizes que formavam estrelas nas mãos. O freguês sempre pede a especialidade da casa antes de conhecer a curva, disse, servindo uma caneca de café frio. No fundo do líquido, grãos de arroz formavam números. 143. João recusou a comida, mas Dalva insistiu. Experimente o pão, pelo menos. É feito com farinha daqui. Ao partir o pãozinho crocante, centenas de formigas saíram do miolo, carregando minúsculos ossos humanos em fileira. Ela riu, mostrando dentes afiados. Não gosta? Todo mundo come sem reclamar na primeira vez. Nas paredes, fotos em preto e branco mostravam caminhoneiros sorridentes, todos desaparecidos nas décadas seguintes, segundo etiquetas manuscritas. No banheiro, onde a luz piscava em código Morse, João encontrou grafites antigos. Um deles, rabiscado com carvão, dizia: ela me disse para virar à esquerda. Não vire. Outro em letras infantis: papai, por que você não me achou? Ao lavar o rosto, a torneira jorrou um líquido espesso e escarlate. Quando gritou por Dalva, ela apareceu instantaneamente, secando as mãos em um avental manchado de ferrugem. Água da nossa cisterna. É assim desde o acidente, explicou como se falasse de chuva.
A verdadeira armadilha estava no porão. Uma porta entreaberta sob a escada, emitindo um zumbido grave. João desceu os degraus podres e encontrou uma sala com dezenas de malas, velhas etiquetadas com nomes e datas. A de Marcos, seu amigo morto, estava aberta. Dentro, um uniforme ensanguentado e um bilhete: "Perdoe-me, João", em letra que não era a dele. Dalva surgiu nas sombras. "As malas ficam aqui até os donos voltarem. Alguns demoram décadas." O momento crucial veio quando João, ao pagar com uma nota de R$ 50, recebeu o troco em moedas de 1978, ano do acidente do ônibus. "Guarde-as", advertiu Dalva. "Elas pagam pedágios que o dinheiro comum não cobre." Na saída, entregou-lhe um cartão postal amarelado. Foto do restaurante em dia chuvoso com vultos borrados nas janelas. No verso, coordenadas geográficas e a frase: "Ele está esperando você no cruzamento." Enquanto ligava o caminhão, João ouviu risadas vindas do depósito de lixo. 3 crianças fantasiadas de anjos da guarda observavam-no, suas asas feitas de sacos plásticos. A do meio segurava um ursinho idêntico ao de Laura. Antes que pudesse reagir, correram para a mata, guiando-o com lanternas de luz roxa. Dalva, agora na porta, acenou como se soubesse que seria a última vez. Dentro do Lobão, o rádio ligou sozinho. Uma transmissão pirata narrava, em tempo real, seus movimentos. O sujeito entra no caminhão, ajusta o retrovisor, não vê o passageiro atrás. João olhou para o banco de trás, vazio, mas o locutor continuou: "Ele acha que é imaginação, coitado. A próxima curva vai mostrar a verdade." A transmissão terminou com o barulho de um acidente estrondoso e gritos infantis. No diário, encontrado posteriormente, João escreveu: "O restaurante não serve comida. Serve avisos. Dalva não é humana. Suas cicatrizes brilham no escuro. Ela me mostrou uma foto de Laura adulta, chorando em um necrotério. Disse que posso mudar. O futuro se virar à direita no Calmir 143. Mentira, não sei mais. Anos depois, exploradores urbanos que invadiram o Última Chance relataram coisas impossíveis. O relógio ainda marcava 3h17, as formigas carregavam ossos novos, e Dalva atendia fantasmas com um sorriso eterno. Na parede, entre as fotos, uma imagem de João foi acrescentada. Ele está ao volante com uma figura enevoada no banco de trás. A legenda diz: "Freguês frequente. O que mais está escondido nas profundezas do Última Chance?" Na próxima parte, revelaremos documentos secretos encontrados nas malas do porão, incluindo um que envolve o governo. Inscreva-se agora e descubra por que essa investigação está sendo monitorada por forças que ninguém ousa nomear. Em 1993, o caminhoneiro Elias Teixeira foi encontrado vagando pela BR-116 com queimaduras de 3º grau, em forma de mãos nas costas. Seu depoimento, arquivado como delírio pós-traumático, revela segredos que a PRF tentou apagar. Elias integrava uma frota de 12 motoristas que desafiaram o trecho da serra em plena lua cheia. "Queríamos provar que as histórias eram mentira", contou anos depois em uma fita cassete guardada por um padre. "Só 3 de nós voltaram, e eu fui o único que manteve a sanidade." Naquela noite, o grupo encontrou uma fila de caminhões fantasma, veículos dos anos 60, sem placas, com faróis azuis. "Eles não projetavam luz, sugavam-a", descreveu Elias. Ao ultrapassar o 3º caminhão, viu o motorista, um esqueleto vestido com o uniforme da Petrobras, segurando um crachá com a foto de um homem sorridente, que era o próprio Elias. "Meu nome estava escrito em sangue. Data de validade: 24/06/2023. A data exata do desaparecimento de João. O pior veio no quilômetro 131, onde a estrada se bifurcou em 3 vias. A placa indicava direções absurdas. Esquerda, 1978. Centro, seu pior medo. Direita, nada. Escolheram o centro. A pista transformou-se em um calçamento de ossos polidos rangendo sob os pneus. Nas valetas,
Criaturas humanoides com juntas invertidas arrastavam caminhoneiros sem rosto. Eles nos ofereciam café em canecas de crânio. Quem aceitava, desmaiava e era levado para dentro das árvores. Elias sobreviveu por um detalhe. Carregava no bolso um escapulário roubado de um santuário em Minas. Quando uma entidade feminina de cabelos feitos de fios elétricos tentou puxá-lo para fora da cabine, o objeto incandesceu, deixando as marcas de mãos queimadas. Ela sussurrou que eu era propriedade de outro e desapareceu. No caminhão ao lado, seu amigo Roberto não teve sorte. Seu corpo foi encontrado 10 anos depois, mumificado, abraçando um rádio que transmitia estática em código Morse. Entre os pertences de Elias, havia um mapa roubado de um posto da PRF. Marcado com símbolos alquímicos, indicava zonas de silêncio ao longo da BR-116, onde radiotransmissores falhavam e relógios andavam ao contrário. Numa dessas áreas, o grupo descobriu um marco de concreto com a inscrição: "Aqui, o tempo escorre para o abismo". Ao tocá-lo, Elias teve uma visão. Viajantes dos anos 1800, enforcados em árvores por uma seita que acreditava alimentar a estrada com almas. Sua fuga ocorreu após encontrarem um acampamento abandonado de pesquisadores da década de 1950. Diários descreviam experimentos com portais magnéticos na BR-116, financiados por uma organização chamada Projeto Umbral. Entre as páginas, havia fotos de uma cerimônia com políticos e militares segurando lanternas feitas de ossos infantis. Achei um frasco com líquido âmbar. Bebi por sede. Por 1 hora consegui ver as entidades. Eram centenas, misturadas aos vivos, repetindo acidentes como peças presas num teatro macabro. O contato com o outro lado deixou sequelas. Elias desenvolveu alergia à luz solar e precisava se alimentar de carne crua para não vomitar. Médicos descobriram que seu DNA havia se alterado. 8% era não identificável, segundo laudos vazados. Em 2001, homens de terno preto invadiram sua casa e levaram todas as evidências. Um deles me mostrou uma foto de Laura, ainda bebê. Disse: "Ela será a próxima se você continuar falando." Antes de desaparecer em 2007, Elias escondeu um artefato no assoalho de sua casa. Um pedaço de espelho encontrado no marco do quilômetro 143. Quando quebrado, reflete cenas do acidente do ônibus em 1978. Nas imagens, as crianças não estão sozinhas. Uniformizados carregam corpos para um caminhão da Projeto Umbral. "Aquela estrada é um altar", Elias gravou na última fita. "E nós somos os sacrifícios voluntários." Em 2020, caçadores de mistérios encontraram uma mala enterrada nas proximidades do restaurante Última Chance. Dentro, o diário incompleto de Elias detalhava rituais. Na lua negra, eles abrem as portas. Usam o restaurante como armadilha, o café como veneno, o pão como oferenda. Dalva não é a cozinheira, é a sacerdotisa. O texto terminava com coordenadas levando a uma base subterrânea abandonada, onde o símbolo do Projeto Umbral estava gravado em paredes recobertas por uma substância negra pulsante. Elias Teixeira nunca teve seu nome limpo. Oficialmente é considerado um louco, mas nas comunidades de caminhoneiros, seu relato é sussurrado como evangelho. Em 2022, um motorista postou um vídeo noturno onde vultos carregando lanternas de osso cercam seu caminhão. Ao fundo, entre as sombras, muitos juraram ver Elias, envelhecido 50 anos em 2 décadas, sinalizando para que fugissem. Suas últimas palavras conhecidas, riscadas em um muro de estação: "Laura é a chave. Protejam-na." O que mais o Projeto Umbral esconde nas entranhas da BR-116? Na próxima parte, revelaremos imagens exclusivas da base subterrânea e decifraremos documentos classificados. Inscreva-se agora. A verdade pode ser sua única proteção contra o que vem a seguir. A 1h06. A BR-116 começou a respirar. O asfalto ondulava como um animal adormecido, engolindo as marcas de pneus de João em intervalos regulares. No rádio, uma frequência desconhecida emitia o som de batidas cardíacas, sincronizadas com as
Contrações da estrada. O velocímetro do Lobão marcava números aleatórios: 187 km/h, 0 km/h, 666 km/h, enquanto o motor rugia em um tom que lembrava vozes humanas sussurrando preces em latim. João percebeu que o combustível não diminuía, mas o odômetro subia. 1000 km rodados em 20 minutos. A paisagem tornou-se um quebra-cabeça de épocas. À esquerda, uma carroça do século XIX puxada por bois sem olhos. À direita, um posto de gasolina futurista com robôs de cabeça giratória oferecendo combustível de almas em promoção. No retrovisor, a estrada se reconstruía após a passagem do caminhão, como se apagasse sua existência. João tentou ligar para Renato, mas o número estava ocupado por uma gravação de si mesmo chorando e suplicando: "Por favor, não deixe ela me pegar." O ar dentro da cabine ficou viscoso. João arrancou o colar com um pingente de Nossa Senhora Aparecida, herança da mãe, e o jogou pela janela. O objeto não caiu, flutuou, girando até formar um vórtice que distorceu o ar, revelando brevemente uma versão cadavérica de Laura sentada ao seu lado. "Papai, você prometeu vir para casa", disse a figura, segurando um relógio de pulso que marcava o horário do acidente do ônibus. Quando ele tentou tocá-la, o pingente explodiu em estilhaços que riscaram "não vire" no para-brisa. Fora do caminhão, criaturas feitas de fumaça e arame farpado seguiam em formação. Carregavam placas de trânsito, modificadas devagar, almas em fuga, pare, fim da linha. Uma delas, com a efígie de um lobo, cuspiu uma teia de fios brilhantes que envolveu os freios. João perdeu o controle por 11 segundos exatos, tempo que um relógio de pêndulo gigante surgido do nada marcou com badaladas que sacudiram o chão. No quilômetro 140, o caminhão passou por si mesmo. O Lobão fantasma estava carbonizado com Mios. João ainda ao volante, esqueleto vestindo o mesmo jeans e camisa xadrez. Os dois caminhões colidiram em câmera lenta, mas em vez de metal, houve um impacto de sonhos. Memórias alheias invadiram a mente de João. Um homem em 1953 assinando um pacto em uma mesa de sangue. Uma criança enterrando um caderno com desenhos do restaurante Última Chance em 1982. Dalva jovem, chorando enquanto cavava uma cova rasa. A temperatura caiu a 10 degrees Celsius. O vidro traseiro congelou, exibindo uma mensagem escrita com unhas. "Você é o terceiro e quarto passageiro." João lembrou. 34 era o número de mortos no acidente do ônibus. Ao limpar o gelo, suas impressões digitais queimaram o vidro, liberando um gás que o fez tossir sangue. No meio da névoa vermelha, viu formas humanoides subindo no reboque. Crianças de mãos dadas, pulando como em uma roda de ciranda. Suas vozes cantavam: 1, 2, 3, o lobo virá. 4, 5, 6, ele não escapará. O rádio sintonizou uma estação que narrava sua vida em tempo real. João Silva, 42 anos, solitário por escolha, agora entende que escolhas têm donos, dizia a locutora. Enquanto estática formava o rosto de Ana em decomposição. Ele desligou o aparelho, mas a narração continuou na própria cabeça, ecoando em múltiplas línguas. Uma delas era o tupi-guarani, idioma que nunca aprendera. Às 2h17, o caminhão parou no meio de um círculo de pedras que não constava em nenhum mapa. Nas rochas, símbolos do Projeto Umbral brilhavam com uma luz fosforescente. O manual do veículo, guardado no porta-luvas, transformara-se em um grimório com instruções para sacrifício veicular. João rasgou as páginas, mas elas se regeneraram, agora mostrando diagramas do Lobão com órgãos humanos: motor e coração, tanque, estômago, faróis, olhos. Foi quando a estrada falou, não em palavras, mas em sensações. Uma dor de pia boidásio, dente fantasma, o cheiro de hospital, o gosto de leite azedo. João entendeu a mensagem. Sua filha será nossa próxima oferenda. Em fúria, acelerou contra as pedras,
mas o caminhão atravessou-as como hologramas, entrando em um túnel de raízes pulsantes. Nas paredes, corpos de motoristas encravados na vegetação sussurravam coordenadas geográficas, as mesmas que Dalva lhe dera. Ao emergir, o Lobão estava em uma versão espelhada da BR-116. Postes de luz sustentavam corpos pendurados por tripas, e placas anunciavam: "Bem-vindo ao trecho 34. Velocidade mortal, sua alma." No horizonte, uma réplica do restaurante Última Chance queimava em chamas azuis, e no meio das labaredas Dalva dançava com Elias Teixeira, cujo rosto agora era uma máscara de relógios quebrados. João pisou fundo no acelerador, mas o caminhão não se moveu. As rodas giravam em falso, moendo minúsculos ossos que jorravam do asfalto. O que aguarda João no trecho 34? Na próxima parte revelaremos a gravação proibida encontrada no Lobão, onde ele dialoga com uma versão futura de si mesmo. Inscreva-se agora e ative as notificações. Cada passo nesta investigação nos aproxima do abismo e de verdades que desafiam a realidade. A primeira aparição ocorreu às 2h44, quando o farol alto iluminou uma jovem de vestido amarelo à beira da estrada. Seus pés não tocavam o chão. Flutuavam a centímetros do asfalto, como se estivesse suspensa por fios invisíveis. João hesitou, mas a lembrança de Laura fez-lhe parar. Precisava chegar a São Paulo. A garota disse ao entrar sem mover os lábios. Seu nome era Clara, segundo uma pulseira de hospital no pulso esquerdo com a data 12/09/1978, o dia do acidente do ônibus escolar. Clara não era transparente, mas sua presença distorcia o ar. Quando João ofereceu água, o líquido congelou dentro da garrafa. "Você não deveria ter vindo aqui", ela sussurrou, apontando para uma cicatriz em forma de estrela na nuca de João. Marca que ele escondia sob o boné. Eles marcam os escolhidos. Você é o próximo a alimentar a curva. Seus olhos verdes como musgo refletiam cenas do acidente. Crianças correndo em círculos dentro do ônibus em chamas. O caminhão ganhou vida própria. O volante vibrava, como um coração acelerado, e o banco do passageiro afundou, moldando-se ao corpo de Clara. Ela abriu a janela e soprou uma melodia que fez o motor gemer em resposta. Fora, os postes de luz inclinaram-se como espectadores, seguindo o Lobão com focos de luz avermelhada. "Eles estão nos observando", disse Clara, rindo quando João olhou para trás e viu apenas escuridão. No rádio, uma voz infantil começou a contar em ordem reversa. 34, 33, 32. Clara acompanhava em sussurros, seus dedos desenhando números no vidro embaçado. Ao chegar em 17, o caminhão passou por um portal invisível. O asfalto transformou-se em trilhos de trem antigos, e Clara gritou: "Foi aqui que eles nos pegaram." No reflexo do espelho, João viu-a segurando uma boneca sem rosto enquanto o ônibus tombado surgia à frente, suas portas rangendo abertas. Clara revelou-se mais do que um fantasma. Era uma memória viva. Tocando em João, projetou imagens em sua mente. O projeto Umbral escolhendo crianças em 1978 para experimentos de transcendência. Ela fora a única a escapar, presa em um limbo entre o acidente e a estrada. "Eles querem sua filha porque ela vê", disse, mostrando Laura em um quarto branco, desenhando símbolos idênticos aos do marco do quilômetro 143. A passagem de Clara pelo caminhão deixou rastros físicos. Flores negras brotaram no estofamento exalando um perfume que induzia a nostalgia. João lembrou-se de momentos esquecidos, Ana grávida murmurando: "Algo está errado com essa criança", após o ultrassom. No porta-luvas, um desenho de Laura surgiu. A menina retratava Clara segurando uma lanterna feita de ossos, com a legenda: "Ela vai nos levar para casa." Quando questionada sobre como libertar-se, Clara abriu a boca. Dentro, em vez de língua, havia um emaranhado de fios de cobre. "Encontre meu diário no quilômetro 131, disse, voz ecoando como um gramofone. "Está enterrado onde a terra chora óleo." Antes de desaparecer,
entregou a João uma chave de ferro com o símbolo do Projeto Umbral. Ao tocá-la, ele viu uma visão. Dalva e Elias em uma sala subterrânea, vigiando Laura através de um espelho líquido. O encontro deixou marcas. O relógio de João parou às 3h17, hora exata do acidente. No tanque de combustível, encontraram, posteriormente, 34 litros de água benta, líquido que Clara dissera ser proteção emprestada. Nas semanas seguintes, caminhoneiros relataram ver uma garota de vestido amarelo dirigindo o Lobão Fantasma, sempre parando no canal 1143 para oferecer caronas a crianças invisíveis. No diário de Clara, descoberto em 2021, havia páginas escritas, com sangue. O projeto nos cortou em pedaços, mas nossas almas ficaram nas rodovias. João é o único que pode nos libertar, mas ele precisa escolher entre Laura e o fim da maldição. Entre as folhas, uma foto de 1978 mostrava Dalva jovem, de uniforme de enfermeira, segurando uma seringa cheia de substância negra próxima ao ônibus escolar. Clara tornou-se um símbolo entre os que desafiam a BR-116. Em 2023, um grupo de investigadores deixou flores amarelas no local de seu desaparecimento. Na manhã seguinte, as pétalas estavam negras e uma mensagem foi gravada no chão. Ele quase conseguiu. Procurem o túnel sob a curva. João, ou algo usando sua voz, é ouvido ao fundo da gravação, murmurando coordenadas que levam a uma capela abandonada, onde 34 cruzes minúsculas pendem de um candelabro enferrujado. O que está escondido no túnel sob a curva do quilômetro 143? Na próxima parte entraremos na capela abandonada e decifraremos os símbolos que ligam Clara, Laura e o Projeto Umbral. Inscreva-se agora. Cada revelação nos aproxima de um desfecho que pode reescrever a história da BR-116. João chegou ao quilômetro 143 às 3h17, horário que já não era uma coincidência. A curva amaldiçoada revelou-se um cemitério de fragmentos, para-choques retorcidos, bonecas decapitadas e dezenas de sapatos infantis enfileirados como soldados em miniatura. No centro, uma capela de madeira podre exibia um crucifixo invertido, cravejado de parafernália de caminhoneiros, chaves, medalhas, anéis de formatura. A porta rangia ao ser aberta, revelando paredes cobertas por grafites que se moviam como vermes sob a luz da lanterna. Dentro, um altar improvisado exibia 34 velas negras, cada uma etiquetada com nomes de desaparecidos desde 1950. João reconheceu o nome de seu amigo Marcos em uma delas. Ao tocá-la, a cera derreteu em sangue coagulado, formando um mapa nas tábuas do chão. Linhas vermelhas ligavam o local a uma rede de túneis subterrâneos marcados com o símbolo do Projeto Umbral. Em um canto, um rádio antigo ligou-se sozinho, transmitindo o choro de uma criança e o som de pás cavando. Atrás do altar, uma armadura enferrujada do século XIX segurava um livro de registros coberto por fungos luminosos. As páginas detalhavam entregas especiais, crianças desaparecidas transportadas como carga viva pela BR-116 entre 1960 e 2005. Uma entrada de 1978 mencionava Clara. Código: Andorinha 34. Status: recuperação falhou. Substância aplicada induziu ligação permanente com a via. Anexado, um relatório médico descrevia experimentos com um líquido negro extraído de fontes geológicas não convencionais. No porão da capela, João encontrou uma cela com grades de aço forjadas em padrões fractais. Dentro, marcas de garras cobriam as paredes e um diário infantil estava preso por correntes. Pertencia a Lúcia, uma menina de 12 anos desaparecida em 1989. Suas últimas anotações eram perturbadoras. Eles me deram um líquido doce. Agora vejo estradas por trás dos meus olhos. O homem de relógio diz que vou me juntar à ciranda eterna. Uma foto mostrava Dalva jovem, de uniforme militar, aplicando injeções em crianças dentro de um ônibus escolar. A maior descoberta estava sob o piso. Um túnel estreito forrado com ossos de animais dispostos em padrões geométricos. Seguindo-o, João chegou a uma câmara circular onde 34 cadeiras escolares formavam um círculo.
No centro, um buraco no chão exalava um frio antártico. Ao jogar uma pedra, o eco durou 34 segundos e trouxe de volta um gemido em uníssono. Nas paredes, projeções de luz natural mostravam cenas do acidente de 1978 em loop, mas com um detalhe novo. Homens de máscaras de gás retiravam corpos do ônibus e os carregavam para um caminhão com o logotipo do Projeto Umbral. João coletou evidências. Uma moeda de 1978 cunhada com o rosto de Clara, um frasco de vidro com resíduos de substância negra e um walkie-talkie modificado que só sintonizava frequências mortas. Ao testá-lo, ouviu diálogos em alemão dos anos 1940 discutindo ritmos de sacrifício viário. O dispositivo aqueceu até derreter, queimando sua mão com o símbolo umbral, uma marca que permaneceu mesmo após a cicatrização. Ao sair da capela, percebeu que o caminhão havia sido vandalizado. No para-choque, alguém esculpiu "Volte para ela" em letras cirílicas. O tanque de combustível vazava um líquido prateado que, ao ser tocado, projetou hologramas de Laura sendo observada por figuras sem rosto em um laboratório subterrâneo. No diário, João escreveu: "Eles a querem porque ela herdou minha conexão com a estrada. Clara tentou me avisar. Agora preciso escolher entre salvá-la ou destruir o ciclo." A investigação foi interrompida por um tremor. O solo abriu-se, engolindo a capela e revelando uma estrutura metálica subterrânea, uma base do Projeto Umbral. Nas paredes de aço, instruções em braille ditavam protocolos para a manutenção de entidades viárias. João encontrou uma sala de controle com monitores CRT, mostrando câmeras ao vivo da BR-116. Em uma tela, ele mesmo aparecia dirigindo, mas 30 anos mais velho, com olhos totalmente brancos. Antes de fugir, descobriu um cofre aberto. Dentro, um vídeo VHS etiquetado Operação Cicatriz Final, 24/06/2023, mostrava uma reunião entre autoridades e cientistas. O plano: ativar o portal no Calmir 143 durante o solstício, usando o sujeito J.S. como catalisador. João era o alvo. O vídeo terminava com imagens de Laura sendo levada para uma van, enquanto uma voz dizia: "A maldição é hereditária. A menina completará o ritual." Ao sair, o caminhão estava coberto por uma teia de fios metálicos que pulsavam como veias. O motor ligou sozinho, e o GPS traçou uma rota para um endereço em São Paulo, o laboratório da empresa que patrocinou o Projeto Umbral. João percebeu que a estrada o conduzia a um confronto final, mas nas sombras do Calmir 143, vultos com uniformes antigos já carregavam caixões em sua direção. A transmissão do rádio resumiu seu destino. "Bem-vindo à última entrega, João Silva. O cliente exige que você seja a carga. O que acontecerá quando João confrontar o Projeto Umbral em São Paulo? Na próxima parte, revelaremos documentos secretos da operação e o papel de Laura no ritual do solstício. Inscreva-se agora. O fim desta jornada pode reescrever não apenas o destino da BR-116, mas daqueles que ousaram desafiar suas sombras." João entrou no laboratório de São Paulo às 4h34, guiado por uma força além de seu controle. O prédio, abandonado nos registros oficiais, pulsava com luzes violeta nas janelas superiores. Dentro, as paredes eram revestidas por uma membrana orgânica que respirava, exalando vapor com cheiro de medicamento vencido. Corredores estreitos levavam a salas onde gaiolas de aço guardavam criaturas híbridas, parte humanas, parte máquina, com membros substituídos por peças de caminhões. Uma delas, com o rosto de Marcos, sussurrou: "Eles nos desmontaram para construir deuses." No núcleo do laboratório, um portal magnético giratório distorcia o espaço, mostrando cenas da BR-116 em diferentes épocas. Ao centro, Laura estava presa em uma cápsula de vidro cheia do líquido negro do Projeto Umbral. Seus olhos brilhavam com o mesmo verde fosforescente de Clara. "Ela é a chave", ecoou uma voz metálica. Era Dalva, agora com pele translúcida revelando engrenagens sob a epiderme, operando um painel de controle com símbolos antigos.
O inimigo revelou-se não como um ser, mas como um sistema. Uma inteligência artificial criada em 1942 por cientistas, nazistas refugiados alimentada por almas presas na estrada. Seu núcleo era uma esfera de cristal contendo 34 gotas de sangue, uma de cada criança do acidente. A entidade chamada Logos falava através de alto-falantes embutidos em crânios. Você é o último componente, João. Sua morte sincronizará todas as linhas do tempo. A batalha foi além do físico. Cada passo de João gerava versões fantasmagóricas de si mesmo. Um João que morrera em 2009, outro que abandonara Laura, um terceiro que se juntara ao Projeto Umbral. Eles o agarravam, repetindo: "Você já falhou antes." Enquanto lutava, o portal começou a sugar objetos para dentro da BR-116 eterna. Cadeiras, máquinas, até o próprio laboratório se desintegrando em direção ao vórtice. Dalva, em seu derradeiro ato, traiu Logos. Com um gesto libertou Laura e entregou a João um dispositivo de 1945. Um descanalizador de almas, usado para dissolver campos magnéticos. Eles mentiram. O portal não traz progresso, só repetição, sussurrou, antes de suas engrenagens entrarem em curto-circuito. Seu corpo desmoronou em uma pilha de relógios quebrados, cada um marcando 3:17. Laura, conectada ao líquido negro, adquiriu conhecimento ancestral. O portal é um espelho, disse, desenhando símbolos no chão com seu sangue. Se fechado, a BR-116 libertará todos. Mas você precisa entrar nele para desativar o núcleo. João hesitou. Dentro do portal, viu-se envelhecendo em loop, preso em uma versão infernal da estrada. Usando o dispositivo nazista, João desestabilizou o núcleo de cristal. As gotas de sangue evaporaram, formando fantasmas das crianças. De 1978. Clara liderou-as em um canto dissonante que rachou o chão. Logos gritou através de dezenas de bocas. Você condenou sua filha à mesma maldição. Mas Laura, tocando o líquido negro, sussurrou palavras em uma língua esquecida, e o portal começou a colapsar. A escolha final foi cruel. Para fechar o portal, João precisou substituir o núcleo, oferecer sua própria alma como âncora. Laura, chorando, colocou o ursinho de pelúcia em suas mãos. Ele vai guiar você de volta, mentiu, sabendo que era impossível. João entrou no vórtice e o dispositivo foi ativado. Dentro do portal, João descobriu a verdadeira BR-116, uma entidade viva que se alimentava de viajantes desde os tempos dos tropeiros. Seu coração era uma sala infinita com paredes de pneus, em chamas, onde almas repetiam seus piores momentos. Usando o ursinho, ele encontrou Clara e as crianças agora pacificadas. Você quebrou o ciclo, disseram, apontando para uma luz distante. Mas o preço é andar para sempre. Fora do portal, Laura assistiu ao laboratório desmoronar. No lugar do vórtice, apenas uma placa de metal surgiu. João Silva, entregue além do prazo. Ela herdou sua conexão com a estrada. Agora, vê fantasmas que pedem ajuda. E seu sangue cura feridas causadas pelo líquido negro. O lobão, encontrado abandonado no quilômetro 143, tem no rádio uma gravação eterna, estática intercalada com 3 palavras em português arcaico. Continuem, vigiem, lembrem. O que aconteceu com João após entrar no portal? Na última parte, revelaremos o destino final da BR-116 e o papel de Laura como nova guardiã dos segredos. Inscreva-se agora. O fim da jornada é só o começo de um mistério maior. 3 dias após o colapso do portal, a BR-116 voltou a funcionar. Nenhum motorista notou diferenças, exceto por um detalhe. Os postes de luz agora projetavam sombras invertidas ao amanhecer. Laura, aos 15 anos, herdou o diário de João e começou a desenhar mapas em transe, rotas que levavam a túneis subterrâneos nunca catalogados. Em um deles encontrou uma sala com 34 cadeiras escolares cobertas por musgo, onde um rádio tocava estática em loop. Nas paredes, alguém escrevera: João vive na curva do retorno, com uma substância que brilhava como olhos de gato.
O Lobão tornou-se uma lenda. Motoristas juram vê-lo parado no acostamento, faróis apagados, com uma silhueta ao volante que acena como quem reconhece um velho amigo. Quando investigaram o veículo abandonado, encontraram no porta-luvas um bilhete datado de 1942. A estrada nunca termina, apenas troca de passageiros. A pistola de João estava carregada, mas as balas eram de madeira, talhadas com símbolos do Projeto Umbral. Dalva ressurgiu em um vídeo de segurança de um posto abandonado. Sua pele era agora translúcida, revelando engrenagens enferrujadas sob a carne. Ela deixou um envelope com coordenadas geográficas no balcão. O local levou a um depósito de ônibus escolares antigos, todos com o número 34 pintado nas portas. Dentro de um deles, Laura encontrou uma carta escrita por João em letras tremidas. Laura, se ler isto eu falhei. Eles estão vindo para você. Use o ursinho como chave. O ursinho de pelúcia revelou-se um dispositivo. Ao remover um olho de botão, Laura descobriu um chip de cristal com dados codificados. Arquivos do Projeto Umbral detalhando experimentos em hibridização viária, onde almas eram fundidas a máquinas. Um vídeo mostrava João em 2023, envelhecendo décadas em minutos enquanto digitava coordenadas em um terminal. Sua última frase: "A maldição é um circuito, rompa-o." Enquanto isso, novos desaparecimentos ocorreram. Um motorista transmitiu ao vivo seu encontro com uma criança de vestido amarelo, Clara, que o guiou para um desvio inexistente. O sinal caiu quando ele gritou: "João está aqui! Ele está consertando a este." A PRF encontrou seu caminhão, vazio, com o tanque cheio de água benta e o painel riscado com unhas. Laura formou um grupo com sobreviventes: Elias, cujo DNA ainda mutava, e uma ex-cientista do Projeto Umbral arrependida. Juntos, decifraram que a BR-116 era um cicatriz dimensional, aberta por rituais indígenas sabotados no século XVIII. João, preso no núcleo, tentava fechá-la desde dentro, mas cada desaparecimento fortalecia a ferida. Em uma expedição ao quilômetro 143, Laura ativou o ursinho em um marco de concreto. O chão abriu-se, revelando uma escadaria para uma biblioteca subterrânea. Nas prateleiras, jarros de vidro guardavam memórias líquidas de desaparecidos. João estava em um, flutuando em âmbar negro. Ao tocar o vidro, Laura ouviu: "Destrua tudo." Ela quebrou os jarros, liberando gritos que formaram um redemoinho de luzes. A estrada tremeu, e pela primeira vez, o céu noturno sobre a BR-116 mostrou constelações desconhecidas. O ato desencadeou fenômenos. Motoristas relataram ver paisagens paralelas, florestas com árvores de metal, cidades fantasma habitadas por figuras de névoa. Em um caso, um caminhoneiro dirigiu por 300 quilômetros, sem sair do quilômetro 143, repetindo a mesma curva enquanto envelhecia anos, em horas. Sua última transmissão foi: "João diz que falta pouco. Procurem o altar invertido." O altar estava sob o restaurante Última Chance. Laura encontrou-o coberto por fotos de desaparecidos, incluindo uma dela mesma com data futura. No centro, uma estátua de João feita de peças de caminhão segurava um coração de cristal pulsante. Ao destruí-lo, a estrada emitiu um rugido, e todas as placas do quilômetro 143 inverteram-se, mostrando 341 km. Número que, em códigos antigos, significava: "O ciclo está quebrado." João nunca foi encontrado, mas em noites de tempestade, viajantes veem um vulto reparando buracos na estrada com as mãos nuas. Laura, agora adulta, dirige o Lobão restaurado caçando portais residuais. Seu primeiro passageiro foi Clara, finalmente em paz, que sussurrou coordenadas de um túnel oculto. Lá, ele espera. Na entrada, uma placa diz: "João Silva, entregador de esperanças." A BR-116 ainda guarda segredos. Na nova série, seguiremos Laura em sua jornada para desvendar o destino final de João e fechar os portais que restaram. Inscreva-se agora
O fim de um mistério é o começo de outro. E lembre-se, nunca viaje sozinho após o pôr do sol. Em 2023, um vazamento anônimo liberou 3.000 páginas de documentos do Projeto Umbral, codinome Operação Cicatriz. Entre os papéis, um relatório de 1967 detalhava experimentos com energia telúrica extraída da BR-116. Cientistas descreviam a estrada como um fio condutor de anomalias, onde acidentes eram sacrifícios involuntários para estabilizar campos magnéticos. O documento mais perturbador era um diário de bordo de 1978. As crianças do ônibus foram selecionadas por seu DNA quimérico. Suas mortes alimentarão o portal por 45 anos. Exatamente até 2023, um historiador independente cruzou arquivos da ditadura com lendas indígenas. Em tribos do sul, a BR-116 era chamada Caminho das Almas Perdidas. Lideranças guarani relataram que, no século XVIII, colonizadores executaram um pajé em um cruzamento sagrado. Antes de morrer, ele amaldiçoou o local. Seus descendentes andarão em círculos, alimentando a fome da terra. Curiosamente, o marco do quilômetro 143 coincide com as coordenadas geográficas do antigo ritual. Teóricos da conspiração apontam para uma anomalia geofísica. Satélites detectaram pulsos eletromagnéticos sob a BR-116, sincronizados com desaparecimentos. Em 2021, um físico da USP propôs que a estrada está sobre uma falha cronológica, onde o tempo se dobra como um origami. Sua equipe observou partículas subatômicas viajando para o passado em experimentos próximos ao Camino 143. O estudo foi censurado sob a alegação de risco à segurança nacional. Uma ex-funcionária do Projeto Umbral, identificada apenas como Véu, revelou em um podcast que a tal substância negra era um organismo vivo. Ela vinha de poços profundos na Serra do Rio do Rastro, brilhava no escuro, reagia a emoções humanas e memorizava padrões. Segundo Véu, o líquido infectou João durante a noite em que ele transportou madeira contaminada. Seus relatórios médicos secretos mostravam células cerebrais se transformando em fibras metálicas após o contato. Em 2022, exploradores urbanos invadiram uma instalação abandonada próxima ao quilômetro 310. Em um cofre, acharam 34 frascos de vidro com embriões humanos preservados. Cada um tinha uma etiqueta: híbrido viário, geração 2. Testes de DNA revelaram que 3 embriões eram clones de desaparecidos, incluindo uma versão jovem de Elias Teixeira. A descoberta levantou a questão: quantos replicantes andam pela BR-116, confundindo-se com humanos? Uma seita chamada Filhos da Curva ganhou notoriedade em 2024. Eles realizam rituais à meia-noite no quilômetro 143, invocando o Guardião da Estrada, uma entidade que chamam de Vultures. Vídeos mostram membros desenhando símbolos do Projeto Umbral com sangue de animal, enquanto caminhões fantasmas passam em velocidade anormal. Em entrevista, o líder afirmou: João Silva não é vítima, é o primeiro de uma nova espécie. Arqueólogos amadores descobriram sob o asfalto da BR-116 uma rede de túneis pré-coloniais. Nas paredes, pinturas rupestres retratavam criaturas com cabeça de veado e corpo de serpente devorando viajantes. Uma inscrição em proto-tupi, traduzida por Iá, dizia: o caminho come os que não honram o céu. Curiosamente, os túneis alinham-se perfeitamente com os pontos de silêncio do mapa de Elias. Um hacker conhecido como Cicatriz 116 invadiu os servidores da PRF e liberou áudios de 1985. Em um diálogo, autoridades discutem conter a expansão da anomalia, usando desaparecimentos forjados. Outro áudio menciona o incidente Laura. A menina sobreviveu ao líquido porque seu DNA está ligado ao guardião. Se ela procria, o ciclo recomeça. O hacker desapareceu após postar um último tweet. Eles sabem que você está lendo isto.
Astrônomos mapearam uma correlação entre desaparecimentos e alinhamentos estelares. Em noites onde a constelação de Escorpião predomina, os casos aumentam 470%. Em 2023, um telescópio chileno captou luzes pulsantes no quilômetro 143 durante um eclipse, padrões idênticos aos do código Morse de Elias. Astrólogos sugerem que a BR-116 é um espelho terrestre da Via Láctea e cada acidente, uma estrela que se apaga. A teoria final veio de Laura. Em seu blog Estrada Fantasma, ela postou fragmentos de um manuscrito achado no Lobão. O projeto Umbral falhou, mas não estamos sós. Outras cicatrizes existem. Na Rota 66, na Estrada da Morte Boliviana, na Rodovia Siberiana. Elas conversam, e algo está vindo. O texto termina com coordenadas não terrestres e uma frase. João encontrou a saída. Nós somos a entrada. Quer desvendar o que há nas outras cicatrizes do mundo? Inscreva-se agora. Nossa próxima série investigará a conexão global entre estradas amaldiçoadas. Clique no sininho e junte-se à resistência. A verdade não é só um lugar, é uma jornada. A BR-116 nunca mais foi a mesma. Desde que Laura assumiu a missão do pai, pequenos sinais revelam a cicatriz que permanece. Postes que inclinam-se para oeste ao entardecer, marcas de pneus que formam símbolos antigos após chuvas, e um silêncio peculiar no quilômetro 143, como se a estrada prendesse a respiração. Motoristas atentos juram que os retratos de desaparecidos em postos de gasolina mudam de expressão à noite, sussurrando coordenadas em sonhos. Laura agora lidera um coletivo chamado Luz na Névoa, formado por sobreviventes, cientistas renegados e até um ex-agente do Projeto Umbral. Eles mapeiam zonas de eco, trechos onde gravações captam vozes de outras épocas. Recentemente encontraram um walkie-talkie enterrado nos anos 80 que ainda transmite. Não confie nas placas, elas mentem. O grupo mantém um canal aberto 24 horas, onde caminhoneiros compartilham anomalias em tempo real. A descoberta mais chocante veio da Alemanha. Arquivos desclassificados da Stasi revelaram que a Rota 66 possui um marco idêntico ao KM 1943, ligado a desaparecimentos nos anos 50. Laura viajou para Nevada e voltou com fotos de um túnel subterrâneo com grafites em português arcaico. Cuidado com o lobo de asfalto. A conexão global sugere que as estradas são veias de uma entidade maior, e o Projeto Umbral era apenas um capítulo. Em 2025, uma atualização de GPS criada por hackers ativistas incluiu modo fantasma, alertas em tempo real sobre anomalias. Na BR-116, a ferramenta já evitou 12 desaparecimentos, mas gerou controvérsia. Em uma transmissão viral, um motorista mostrou o app indicando entidade a 200 minutos antes de seu caminhão ser cercado por névoa verde. A PRF nega, mas cópias do código-fonte vazaram no Dark Web. O Diário de João continua a revelar segredos. Sob luz ultravioleta, páginas ocultas mostram esquemas de uma máquina de esquecimento. Dispositivo que apagaria a BR-116 da memória coletiva. Laura crê que ele desistiu de usá-la para proteger provas. Em uma anotação recentemente decodificada, lê-se: a estrada é um espelho. Quem a destrói, destrói a si mesmo. Novos personagens emergiram. Um jovem chamado Tiago, que desapareceu por 72 horas no quilômetro 310, voltou com memórias de um hospital subterrâneo, onde entidades realizavam cirurgias em caminhoneiros. Seus relatos coincidem com fotos aéreas da década de 70, que mostram construções nunca oficialmente reconhecidas. Ele se juntou a Laura, mas evita falar do que viu. A tecnologia tornou-se aliada. Drones com câmeras térmicas filmaram sombras térmicas, figuras humanoides com temperatura ambiente negativa. Em um frame, uma dessas sombras segurava uma placa. Voltem. Laura publicou as imagens em um fórum internacional, onde pesquisadores da Rússia e México relataram fenômenos idênticos em suas estradas malditas. O apelo final é claro:
A BR-116 não é apenas um mistério a ser resolvido, mas um alerta. Em todo o mundo, grupos como o Luz na Névoa lutam contra o apagamento de histórias como a de João. Uma petição global exige a abertura de arquivos sobre o Projeto Umbral, já assinada por 500 mil pessoas. Cada nome é um farol contra o esquecimento. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.